Olá, meus amigos. Nesta edição do Estúdio MPSP, a de número 86, nós temos a satisfação de receber o promotor de justiça André Stefan, que é assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu gostaria de começar a nossa conversa, doutor, pedindo que o senhor explicasse uma recente decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que apontou, que compete ao Ministério Público de São Paulo, o acompanhamento da atuação da Polícia Militar nas manifestações de rua, algo que acontecia com frequência em 2016, e também o acompanhamento das audiências de custódia. O que exatamente o conselhão, como nós costumamos dizer, decidiu, doutor? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, para poder conversar aqui com os colegas, com o público em geral, explicar um pouco sobre essa pertinente questão e acerca também do meu trabalho na Procuradoria-Geral de Justiça. O que ocorreu foi que, em 2016, por ocasião de manifestações populares, houve a instauração por parte do Ministério Público Federal de um procedimento afirmando que teria ocorrido supostamente excesso por parte da Polícia Militar na atuação perante essas manifestações. E isso fez com que esse procedimento fosse instaurado. Então, tratava-se de um procurador da República investigando, analisando a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E esses membros do Ministério Público Federal também insistiram em participar de audiências de custódia com pessoas detidas nessas manifestações. Certo. Isso gerou, então, algo que se transformou não só numa questão entre o promotor que estava ali atuando e um procurador da República, ambos querendo examinar uma mesma situação, mas isso se transformou numa questão verdadeiramente institucional. Por essa razão, o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do MP, em 2016, provocaram o Conselho Nacional do MP para que fosse garantida a autonomia do Ministério Público de São Paulo, para que não houvesse uma invasão ilegal na autonomia do MP de São Paulo. Houve a concessão de liminar para que a Procuradoria da República não mais investigasse esse caso, numa clara invasão da esfera de atuação do MP estadual. Essa liminar foi confirmada pelo plenário do Conselho Nacional do MP e depois, no mérito, se deu razão ao MP estadual de que se tratava de uma indevida e ilegal, foi expresso o Conselho Nacional do MP, decisão por maioria de votos, uma ampla maioria, uma invasão indevida e ilegal na autonomia do Ministério Público de São Paulo. Porque cabe ao MP a investigar eventuais excessos, tanto da Polícia Civil do Estado, quanto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Perfeito. Agora, doutor, um esclarecimento importante, menos para os seus colegas e mais para o público em geral, que talvez não domine essas questões técnicas. Quais são os diplomas legais que estabelecem, esses marcos, essas prerrogativas? O que é matéria do Ministério Público Estadual? O que é matéria do Ministério Público Federal? Perfeito. Veja, o ponto de partida é sempre a Constituição Federal. Quando a Constituição trata do Ministério Público, ela delimita claramente a atuação do Ministério Público da União, do qual o Ministério Público Federal faz parte, e dos Ministérios Públicos Estaduais. Depois há um detalhamento em leis federais. Então existe uma lei complementar que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, descrevendo o que cabe aos ramos do MPU, do qual o MP Federal faz parte, fazer, e há uma Lei Orgânica Nacional dos MPs estaduais, certo, que define a atuação do MP de São Paulo, do MP de Minas, do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Todas as unidades da Federação. De todas as unidades da Federação. Então, o que o Conselho Nacional fez foi assegurar o cumprimento, tanto da Constituição, quanto dessas duas leis orgânicas, que separam claramente o âmbito de atuação de cada ramo do Ministério Público. Perfeito. Doutor, eu não sei tecnicamente como me referir ao que aconteceu, se foi um conflito de atribuição, de competência. Eu gostaria que o senhor explicasse isso melhor para nós. Lógico. Como é que tecnicamente o senhor configura esse caso específico? Esse caso, o próprio Conselho Nacional chamou de conflito ou colisão de autonomias institucionais. Certo. Então a questão foi colocada não sob a perspectiva de um caso concreto, mas o caso concreto foi o motivo para que o Conselho Nacional garantisse a autonomia do MP de São Paulo frente a uma atuação, repito, palavras do Conselho Nacional, ilegal do Ministério Público Federal. É diferente de um conflito de atribuição.
O conflito de atribuição, ele se dá quando 2 ou mais membros do MP entendem que cabe aos dois ou a nenhum deles, um imputa ao outro essa função. O conflito pode ser positivo, ambos querem atuar no caso, ou negativo, um fica empurrando o caso para o outro, não é? Mas quando se trata de uma divergência entre 2 membros do MP sobre um caso concreto. Certo. Não é? Esse conflito de atribuição, ele tem várias soluções diferentes, várias formas de se encontrar quem irá solucioná-lo. Se é um conflito de atribuição entre membros do MP do mesmo Estado, quem dirime é o Procurador-Geral de Justiça. Perfeito. E aí entra, em parte, o papel que eu exerço na assessoria do Procurador-Geral, junto com um brilhante colega, Fernando Célio Brito Nogueira, que é de subsidiar o Procurador-Geral de Justiça quando há um conflito de atribuição, seja positivo ou negativo, entre membros do MP de São Paulo. Perfeito. Que é o Procurador-Geral que decide. Agora, se porventura esse conflito sobre quem deve atuar no caso concreto, colocar de um lado um promotor e de outro um procurador da República, ou promotor de um Estado e promotor de outro, não há nenhuma regra expressa, por incrível que pareça, nas nossas leis ou na Constituição dizendo quem soluciona esse caso. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, salvo o melhor juízo, passou a entender que esses casos devem ser decididos pelo Procurador-Geral da República. Certo. Então, quando há membros de unidades do Ministério Público diferentes, Procurador-Geral da República. Agora, membros do MP do mesmo Estado, o respectivo Procurador-Geral de Justiça. Perfeito. Doutor, no seu trabalho, o senhor se depara diariamente, vamos dizer assim, né, com conflitos positivos e negativos, como o senhor acabou de nos revelar. Agora, para o público em geral, que talvez seja mais leigo aí na área do direito, o senhor, além de promotor, é um escritor consagrado e um professor também. O direito ele dá muita margem a interpretações diferentes, ou seja, como é que 2 operadores do direito, no caso um promotor e um procurador, podem ter visões tão distintas acerca de suas competências? Como é que o senhor explica isso para o público em geral, doutor? Isso é algo que, você sabe, uma das primeiras, digamos, reações do estudante de direito quando ingressa na faculdade é a perplexidade diante dessa possibilidade, não é? Como uma mesma norma pode dar ensejo a 2 interpretações, às vezes, tão diferentes. Mas é para isso que, ao longo da faculdade, não é, que a gente acaba estudando os processos de interpretação. Às vezes o texto, por mais claro que possa parecer, sempre comporta mais de um sentido, mais de um significado. Isso é assim com a comunicação humana. Às vezes a gente fala uma coisa, pensando que está dando uma mensagem clara, mas o nosso receptor não recebe a mensagem, entende de outra forma. Perfeito. Se isso ocorre assim, diante de uma simples comunicação humana, o que dizer então diante de uma norma jurídica, que é um texto frio, com dizeres, se a língua é o instrumento pelo qual a norma se expressa, com dizeres que o destinatário pode interpretar a partir de diferentes premissas, diferentes concepções. E daí a importância do papel dos tribunais na uniformização da interpretação dos textos normativos, não é? Perfeito. Supremo Tribunal Federal, o caso que nós citamos, não é? Sem dúvida. O caso que nós citamos, no sentido de conflito que envolve membros de Ministério Públicos diferentes, esse ainda é um caso mais grave, eu diria, porque não é que existe uma norma que admite mais de uma interpretação, é porque nesse caso não há nenhuma norma que expressamente resolva. Certo. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de que se há um conflito entre promotor de São Paulo e promotor do Rio, o Procurador-Geral da República decide, é algo que nós, internamente no MP de São Paulo, e muitos ministérios públicos estaduais, se não todos, questionam muito. Perfeito. Não é? Nós temos um grande inconformismo com isso, porque é como se implicitamente se reconhecesse que o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP da União... Seria o chefe de todo o Ministério Público brasileiro. De todo o Ministério Público brasileiro, o que não é o caso, né? Porque Perfeito. isso ofende a própria ideia de federação. Sem dúvida. A União e o Estado são entes federativos equivalentes, com competências distintas, cada um na sua área de atuação. Mas um não se sobrepõe, não manda mais que o outro. Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente questiona muito isso. Já um precedente, reformulo, já um voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, dizendo que, na opinião dele, essa função não deve ser exercida pelo Procurador-Geral da República, e sim pelo Conselho Nacional do MP. O que me parece muito mais adequado, porque se há um órgão que tem hierarquia
ao menos administrativa, certo, sobre todos os ministérios públicos, tanto da União quanto estaduais, é o Conselho Nacional do MP. Que caiba a ele, então, dirimir Perfeito. também conflitos de atribuição. Perfeito. Doutor, rapidamente, porque o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, e internamente, né? E isso é um problema frequente, esses conflitos positivos e negativos entre os seus colegas do Ministério Público de São Paulo? Veja, eu sempre ressalto, é uma questão de perspectiva, não é? Sob a perspectiva da assessoria, a gente detecta um número expressivo de conflitos de atribuição. Porém, quando nós analisamos a quantidade de membros do MP, quantos promotores o Ministério Público de São Paulo tem? Em torno de 2.000 membros, não é? Então mais de 1.500 promotores desse universo de 2.000 membros. Sim. Então, pela quantidade de membros e pelo número de conflitos que chegam à Procuradoria-Geral, a fração é pequena. Perfeito. É que, lógico, a gente analisando o volume de casos que nós temos que analisar, porque vem do Estado inteiro, acaba sendo um volume considerável. Entendi. Resumidamente, eu poderia dizer o seguinte: pouco expressivo para a instituição, mas para o senhor, para o seu colega, muito expressivo, exatamente, porque dá muito trabalho. Exatamente. Doutor, eu agradeço muito a sua gentileza, foi uma satisfação conversar com o senhor. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que foi muito útil para os seus colegas, mas especialmente para o público que nos acompanha pela TV, em suas casas e também pelo nosso canal no YouTube. Nós agradecemos muito a sua audiência, agradecemos ao doutor André e até a próxima edição.